Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o capítulo 1, a Gênese, caráter da revelação espírita. Então, agora nós vamos para a questão de número 21, porque agora nós podemos, depois de tudo que nós já analisamos nestas 32 páginas, essas informações riquíssimas fornecidas por Hipólito Leonelzar Rivail, nós podemos agora saber o que diferem uma revelação de outra. Então, nada melhor que abraçar as informações de Kardec, né? Então, vamos ver agora o que difere. Qual a diferença entre as três revelações? Existe diferença entre as três revelações? Qual a finalidade de cada uma? Qual a especialidade de cada uma? Qual foi mais importante que a outra? Ou as três foram importantíssimas? Porque existe uma diferença. Mas as três são fundamentais. Hipócrita, aquele que disser, sem antes o estudo de causa, ou sem antes o estudo do fato, assumir isso. Mas existe uma diferença entre as três. Hipócrita, aquele que disser que, de fato, forma de expressão, há uma diferença, sem ter estudado. Agora, se a pessoa estudou, então, por exemplo, olha só para você ver como que eu sou carne de pescoço. Eu lhe faço uma pergunta: existe diferença entre as três revelações? Existe. Tudo bem. O direito da pessoa dizer. Mas eu só vou acreditar na pessoa depois que eu lhe interrogar. Explique-me quais as diferenças. E que, se ele me convencer, mediante os fatos, hei de acreditar nele. Mas não me contentarei com isso. Você entende que hei de confiar nele. Hei de. Não estou dizendo que confio nele. Hei de confiar nele. O que significa hei de? Significa que eu vou estudar e, se de fato, forma de expressão, for tudo aquilo que realmente ele me disse, eu lhe dou os parabéns. Caso contrário, eu lhe digo, continue estudando. Tem que ser assim, gente. Nós não podemos brincar. Então vamos lá. Moisés. Moisés é a primeira.
Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único. Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas, né? Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Olha só, promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por toda a terra. Então, estas são as leis as quais, ou melhor, as finalidades da primeira revelação. Estas são as finalidades. Até porque Moisés, ele foi o responsável por 613 mandamentos, escreveu 5 livros, né? Então, dentro de todos esses 613 mandamentos, tem lá o Pentateuco, que você sabe que o Pentateuco é os 10 mandamentos, que nós já esclarecemos. O único, de uma certa forma, o único mandamento das leis mosaicas aceitos por nosso Senhor Jesus Cristo foi o Pentateuco. As outras leis mosaicas, todas entraram em desuso, né? O olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Mas nós sabemos aqui que, como profeta, porque Moisés, ele foi um profeta, foi passado, revelou ao homem a existência de um Deus único. Foi Moisés que trouxe, vou usar esse termo, essa mentalidade de que existia apenas um Deus único. Soberano Senhor e orientador de todas as coisas, promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra.
Mas ele muito deixou a desejar-se. Faz parte. Nós esclarecemos nos vídeos anteriores, no dia anterior, a respeito da astronomia. Você se lembra? Que não tem dislexia, não. A astronomia, quantos equívocos ela cometeu, né? Justamente pelo fato de aqui na Terra ser assim. Você se lembra a forma que empreguei para poder na psicologia ficar um pouco mais fácil? Todos nós fomos crianças um dia que, soltando-se das mãos de nossas mamães, quantos tombos não levamos? Quantos tombos não levamos até hoje? Quantas rasteiras não levamos até hoje? Então, a águia romana, ela obedecia às leis mosaicas. A águia romana obedecia. E engraçado que até hoje, 2023, ainda se obedece às leis mosaicas, que é a questão olho por olho, dente por dente. Se te bate do lado de uma face, vinga-se da pessoa. Apanhou, bata. Matou, mate. Olho por olho, dente por dente. Não perdoe. A questão de número 22 é a segunda revelação, o Cristo. Pensemos aí a diferenciação entre ambas as revelações. O Cristo tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, O que é transitório? Olha só, o Cristo tomando da antiga lei o que é eterno e divino, rejeitando o que era transitório, juramente disciplinar e de concepção humana, juramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara. Olha, a diferenciação já começou. Puramente disciplinar e de concepção humana, o Cristo acrescentou a revelação da vida futura, que Moisés não falara. Por que Moisés não falara? Por que Moisés não revelou a vida futura? Será que não foi por medo de represália?
assim como a das penas e recompensas que aguarda o homem depois da morte. Vede, Revue Spirit, quer dizer, veja, Revista Espírita, de 1861, página 90 e 280. Então, olha só. Acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara. Então, o Cristo, além de tudo que fez, ainda veio e acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara. Aí já existe uma diferenciação. Assim como a das penas e recompensas que aguardando o homem depois da morte. Penas e recompensas. Moisés também, ele omitiu as penas e as recompensas. Porque nós sabemos que todas as penas e todas as recompensas, de certa forma, encontram-se inseridas nos desígnios das leis de Deus, quando você deixa de cumprir os desígnios do Criador. Então, se você cumpre, existe uma recompensa natural. É natural. É natural que se você planta morango, você há de colher morango. Se você planta espinho, você vai colher espinho. Assim como a das penas e recompensas, das penas e das recompensas, Moisés não revelou ao povo hebreu as penas e as recompensas. Moisés não revelou a lei do amor. Moisés não revelou a lei do perdão, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por mais que existia no Pentateuco como sendo o primeiro mandamento das leis de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e fazer aos outros o que gostaria que vos fosse feito, porque isso faz parte dos primeiros, faz parte do Pentateuco. Mas Moisés, de certa forma, ele ignorou esse primeiro mandamento dos desígnios de Deus. Porque ele não se esforçou em ensiná-lo àqueles que estavam sob tua responsabilidade. E se os ensinou, ele os ensinou de uma forma assim, muito equivocada, como na atualidade os espíritas engravatados têm feito nas tribunas, onde o papel deles não tem sido outro, apenas a busca do ovacionamento. Apenas. Porque é preciso dizer
que Moisés foi um ser egoísta, orgulhoso, vaidoso. Moisés foi um ser, não vamos dizer materialista, mas também esperou muito do povo que o tratassem assim, com mais dignidade. Tanto é que ele esperou, sim, assim, de certa forma, ser reconhecido. E que tuas leis se tornassem eternas e únicas. Mas leis falhas, tanto quanto as que, no entanto, até 2023, existe milhões de pessoas que vivem sobre a influência das leis mosaicas. Foi preciso a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que cremos que, se Moisés tivesse obedecido os desígnios das leis divinas, não ia ter necessidade, não ia haver necessidade da segunda revelação e nem da terceira. Porque a providência divina, por mais difícil o momento da primeira revelação, a providência divina depositou toda a esperança no legislador hebreu. Mas sabendo que, pela situação humana, a providência divina já em parte sabiam que ele não daria conta de tudo aquilo que lhe foi confiado e daquilo que ele prometeu. Mas tudo bem, ele fez a parte dele. Mas de 613 mandamentos, 5 livros, inclusive incluídos eles na Bíblia, né? Gênesis, Êxodos. Nossa, eu não vou conseguir me lembrar agora, porque você perdoa, tá? Você perdoa. Porque nós já tratamos desse assunto esses dias, mas é que a cabeça agora tá cansada. Perdoa, tá? Deuteronômios, nossa, é muita coisa, tá? Então, foi preciso a segunda revelação. O Cristo tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório. Olha só para você ver. O Cristo tomando da antiga lei de Moisés o que é eterno e divino, o Pentateuco, os 10 mandamentos. O que é eterno e divino, o Pentateuco. E rejeitando o que era transitório, os 613 mandamentos que entrou em desuso. Puramente disciplinar e de concepção humana. Olha só. Puramente disciplinar e de concepção humana, né?
acrescentou a revelação da vida futura. Então você observa que o Cristo rejeitou tudo de ordem humana, do autopersonalismo de Moisés. Tudo de ordem humana, do autopersonalismo de Moisés. Ele rejeitou tudo aquilo e aderiu àquilo que era de ordem divina, como sendo o Pentateuco. Então ele acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara. Moisés não falara. Assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Moisés também não falara a respeito. Por isso, aí nós já percebemos entre a primeira e a segunda revelação, né? Algo que as diferem. Não é verdade? Se você observar entre a primeira revelação e a segunda revelação, por mais que são de ordens humanas, mas o Cristo, com um potencial imenso, sabia mais. Vamos para o próximo vídeo.